Justiça manda Casas Bahia reverter demissões de quase 2.000 funcionários após pedido de recuperação judicial. E você vai ver também. Acidente entre carreta e micro-ônibus deixa 23 mortos no Paraná. Polícia Federal não vê indícios de crime de jornalista em reportagens contra Flávio Dino. Deportações em alta, brasileiros correm para registrar filhos nascidos nos Estados Unidos. E ainda, equipes brasileiras brigam por vaga nas quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Tudo isso é a partir de agora. Olá, boa noite. 18 horas e 36 minutos pelo horário de Brasília. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos conferir o que é notícia nessa quarta-feira. A Justiça do Trabalho determinou que as Casas Bahia suspendam as demissões coletivas dos últimos dias. A decisão obriga a varejista a restabelecer o contrato de cerca de 1.900 funcionários e veta novos cortes. A decisão é da Justiça do Trabalho e atinge os funcionários demitidos pela Casas Bahia entre os dias 13 e 17 de agosto. A empresa terá que restabelecer os contratos de trabalhos e reativar os benefícios dos funcionários, como o plano de saúde. O prazo para a reativação dos benefícios é de 48 horas. Já os trabalhadores precisam ser reincluídos na folha de pagamento em até 5 dias. A Justiça também proibiu a Casas Bahia de fazer novas demissões sem antes negociar com os sindicatos. A decisão atende a uma ação apresentada por autoridades que representam os trabalhadores. A principal alegação é que a empresa não teria feito uma negociação prévia com os sindicatos antes de realizar os cortes. A exigência de negociação coletiva antes de demissões é do Supremo Tribunal Federal. A medida acontece em meio à grave crise financeira enfrentada pela varejista. A Casas Bahia fechou 298 lojas e anunciou uma grande reestruturação para reduzir despesas. O grupo também entrou com pedido de recuperação judicial para tentar reorganizar uma dívida que chega a 17 bilhões e 300 milhões de reais. A decisão da Justiça, no entanto, não determina a reabertura das lojas que foram fechadas. Os funcionários poderão ser realocados ou permanecer afastados, mas com remuneração. A Casas Bahia ainda poderá fazer uma reestruturação no futuro, mas terá que negociar previamente com os sindicatos. A decisão é liminar e ainda pode ser questionada pela empresa. Enquanto isso, os trabalhadores demitidos devem ter os vínculos restabelecidos e os benefícios reativados dentro dos prazos determinados pela Justiça. Um acidente entre uma carreta e um micro-ônibus deixou 23 mortos no Paraná. Os veículos bateram de frente no quilômetro 209 da BR-373, em Ipiranga. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, as primeiras evidências indicam que a carreta teria invadido a pista contrária e atingido o micro-ônibus. As vítimas desse trágico acidente eram pacientes que seguiam para hospitais da Grande Curitiba. A PRF também afirma que as circunstâncias do acidente estão sendo analisadas através do levantamento no local. Fica aí as nossas orações por todos os familiares e amigos das vítimas. E olha só, um grupo que produzia armas com impressoras 3D é alvo de uma operação da Polícia Civil no Rio Grande do Sul. O principal alvo foi preso em Canoas. A operação cumpre mandados em 6 cidades da região. Vamos conferir. Um grupo que fazia o uso de uma impressora 3D para a fabricação de armas de fogo virou alvo de uma operação da Polícia Civil. O principal alvo, apontado pela investigação como responsável pela produção das armas, foi preso em Canoas, na região metropolitana de Porto Alegre. Além dele, mais 15 pessoas também foram detidas. Ao total, 20 mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão estão sendo cumpridos na Operação 3D. As ordens são executadas em Porto Alegre, Canoas, Triunfo, Eldorado do Sul, São Leopoldo e Montenegro. De acordo com a Polícia Civil, o esquema envolvia diversas pessoas, com diferentes funções. Além do homem que fabricava as armas, outras pessoas organizavam as encomendas e faziam a distribuição do armamento. A polícia ainda não sabe informar como esse homem aprendeu a fazer as armas de forma artesanal. Para as autoridades, ele disse que conseguiu as informações na internet, mas é apurada a possível participação de outras pessoas com conhecimento na área.
A investigação começou em novembro de 2025, quando o DENARC apreendeu armas produzidas por uma impressão 3D e peças e componentes usados na fabricação. A investigação contra o jornalista Luiz Pablo, acusado de violação de sigilo, não encontrou provas legítimas de crime. Um relatório da Polícia Federal diz que não é possível afirmar que o pagamento tenha sido feito para publicar reportagens que eram negativas contra o ministro Flávio Dino. A análise feita pela Polícia Federal contra o jornalista maranhense Luiz Pablo constatou que não há provas suficientes de que ele tenha cometido crime de violação de sigilo funcional. A PF também afirmou que não é possível confirmar que o jornalista recebeu dinheiro para publicar reportagens contra o ministro Flávio Dino. As investigações começaram após o ministro Alexandre de Moraes ver indícios de que Luiz Pablo publicou reportagens pagas contra Dino e que cometeu crimes de perseguição. Durante a investigação, foi encontrada uma transferência de R$100 mil relacionada ao jornalista, que havia sido transferida por Diogo Diniz Lima, depositada na conta de outra pessoa. Mesmo havendo uma ligação, segundo o relatório, como não há elementos suficientes para afirmar que o valor foi pago propositalmente para a produção ou publicação de matérias, seriam necessárias novas análises de celulares e outros arquivos para descobrir a origem e a finalidade do dinheiro. Vale lembrar que o documento também apontou que Luiz Pablo teria recebido documentos por WhatsApp e se encontrado com uma das fontes. No entanto, os próprios investigadores afirmam que isso, por si só, não reporta crime, e ele está protegido pelo direito à liberdade de imprensa. Até o momento, os investigadores levantam a possibilidade de que um funcionário público tenha acessado informações e repassado ao jornalista. Nesse caso, o possível crime de violação seria atribuído ao agente público que forneceu as informações. Além do alvo da investigação, Moraes também autorizou buscas contra Raimundo Cutrim, ex-secretário do governo do Maranhão, e Diogo Diniz Lima, advogado e ex-secretário de Urbanismo e Habitação de São Luís, ambos como possíveis fontes. E uma vacina experimental contra o melanoma, que é um tipo de câncer de pele, foi desenvolvida pela Merck e pela Moderna. O imunizante reduz o risco da doença voltar após a cirurgia. Diferente das vacinas utilizadas para prevenir doenças infecciosas, ela não protege contra o câncer antes que ele apareça. E sim, é fabricada sob medida para tratar de um tumor já existente, a partir das mutações genéticas que são específicas de cada paciente. E você vai ver a seguir: com deportações em alta, brasileiros correm para registrar filhos nascidos nos Estados Unidos. E ainda, equipes brasileiras brigam por vaga nas quartas de final da Libertadores e Sul-Americana. Nós voltamos já. Estamos de volta com as notícias do segundo bloco e olha só, o aumento das deportações nos Estados Unidos fez crescer também a procura de brasileiros pelo registro de nascimento dos filhos que nasceram em território americano. O objetivo é garantir a documentação brasileira das crianças e facilitar o retorno ao país. Os consulados brasileiros dos Estados Unidos registraram um aumento expressivo na procura por certidões de nascimento de crianças nascidas no país e filhos de brasileiros. Em 2025, foram mais de 21 mil pedidos de registros de nascimento. 4 anos antes, era 5 mil, o crescimento de 271%. A alta foi ainda maior em algumas regiões que concentram grandes comunidades brasileiras. Em Boston, os pedidos aumentaram 551%. Em Nova York, 300%. Em Miami, 119%. O movimento acontece em meio ao endurecimento da política migratória americana e ao aumento da preocupação com a deportação. Desde janeiro de 2025, pelo menos 5 mil brasileiros foram deportados dos Estados Unidos, em 73 voos com destino ao Brasil. Entre eles estavam 164 menores de idade. A maioria das crianças voltou acompanhada de um ou dos dois pais,
que também foram deportados. E, em alguns casos, adolescentes chegaram ao Brasil sozinhos e foram encaminhados para casas de familiares. Para essas famílias, registrar os filhos no Brasil passou a ser mais do que uma questão burocrática. A documentação brasileira pode facilitar uma volta ao país em uma eventual deportação e também ajuda a evitar problemas durante viagens. Mais do que antecipar uma viagem, muitos países agora querem garantir que os filhos tenham também a documentação brasileira, caso precisem deixar o país rapidamente. E a gente muda de assunto para falar de esportes com o Bruno Buenos Aires. Seja bem-vindo, Bruno. Boa noite. E ontem o Botafogo anunciou a demissão do seu treinador e, com isso, o Campeonato Brasileiro chegou a uma marca negativa. Conta pra gente. Com certeza, Fernando. Boa noite a você e também a todos que nos assistem. Bom, com a demissão de Franklin Carvalho, o Brasileirão chegou à marca de 15 técnicos demitidos só nessa temporada. Vamos conferir a lista de nomes que já foram mandados embora dos clubes. O Botafogo anunciou a saída de Franklin Carvalho do seu comando técnico após uma sequência ruim, incluindo a goleada de 6-1 sofrida para o Cienciano na Copa Sul-Americana. Com essa saída, o Brasileirão de 2026 chegou a 15 demissões na temporada. Dos 20 times participantes, 11 já trocaram de comandantes, incluindo times que já fizeram mais de uma troca, como é o caso do próprio Botafogo, Chapecoense e São Paulo. Confira a lista dos técnicos já demitidos neste ano, na ordem cronológica. A primeira saída foi em fevereiro, quando o Atlético Mineiro demitiu o argentino Jorge Sampaoli. Dias depois, o Vasco demitiu Fernando Diniz, após quase um ano de trabalho. Diferente de Diniz, Juan Carlos Osório precisou de apenas 14 jogos para ser demitido no Remo. Em março, foi a vez do Flamengo demitir Felipe Luiz após as perdas dos títulos da Supercopa do Brasil e da Recopa Sul-Americana. Também em março, São Paulo mandou Hernan Crespo, embora mesmo com o tricolor na liderança do Brasileirão. O técnico Tite foi demitido do Cruzeiro no mesmo mês. 2 dias depois, Juan Pablo Vojvoda foi demitido do Santos. E Martim Anselmi foi mandado embora do Botafogo. Na lanterna da tabela, a Chapecoense demitiu Gilmar Dalpozo após sofrer uma goleada. Depois, foi a vez de Dorival Júnior deixar o Corinthians com uma sequência ruim ainda na 10ª rodada. No rival paulista, Roger Machado foi demitido após o São Paulo ser eliminado na Copa do Brasil. Em maio, a Chapecoense voltou a trocar de técnico. Fábio Matias caiu com apenas 10 jogos à frente da equipe. Em junho, foi a vez do Vasco trocar o comando. Após a Copa do Mundo, Renato Gaúcho deixou o cargo após declarações que não agradaram à diretoria. Os últimos 2 casos foram no Rio de Janeiro, Luiz Ubeldia, no Fluminense, e Franklin Carvalho, no Botafogo. E hoje à noite é de decisões para os times da América do Sul. Conta pra gente quem joga. Bom, os times brasileiros vão em busca de uma vaga nas quartas de final, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Vamos ver quem entra em campo já já. Nesta quarta-feira, mais brasileiros entram em campo pelo jogo de volta das oitavas de final da Libertadores e Sul-Americana. Às 19 horas, o Palmeiras vai até o Paraguai enfrentar o Cerro Porteño. No jogo de ida, o Verdão teve Andréas Pereira, expulso ainda quando estava 0-0, e mesmo com a desvantagem numérica, o Palmeiras abriu o placar com Flaco Lopes, mas viu sua vantagem no placar cair nos últimos minutos com uma falha de Carlos Miguel. Na saída do estádio, o goleiro garantiu que fora de casa, o Verdão se classifica. No mesmo horário, um duelo brasileiro, mas pela Sul-Americana. O Atlético Mineiro recebe o Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte. No jogo de ida, no interior paulista, Coelho aproveitou o vacilo do goleiro Cleiton e marcou o gol que deu a vantagem ao Galo para o jogo da volta nesta noite. Mais tarde, às 21h30 no Rio de Janeiro, Flamengo e Cruzeiro se enfrentam pela Libertadores. No jogo de ida, em Minas Gerais,
As equipes empataram em 1-1. Arroio marcou para os mineiros em uma bela jogada e um chute de extrema felicidade do equatoriano. Minutos depois, Lucas Paquetá, no seu primeiro toque na bola na partida, diminuiu e conseguiu levar o empate de volta na bagagem para o Rio de Janeiro. Quem vencer nessa noite, avança. Em caso de mais um empate, a decisão será nos pênaltis. Bom, Fernando, eu fico por aqui, mas fico o convite e amanhã eu retorno com mais notícias. Teremos também mais rodadas, então até mais. Tá certo, Bruno. Muito obrigado pelas informações e até mais. E essa edição também fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Continue ligado em nossa programação. Ótima noite e até amanhã.